pensar quando você vai trocar, por exemplo, uma farinha de trigo por uma farinha de tapioca para fazer um café da manhã. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é emagrecer? Então você não vai fazer um bom negócio. Já vou explicar por quê. O objetivo é porque eu tenho uma intolerância ao glúten, eu tenho uma sensibilidade ao glúten, então eu troco o pão francês pela tapioca porque eu me sinto melhor, ok? Mas para emagrecimento, isso não resolve. Todos esses tipos de farinhas, elas têm carboidrato. E o que acontece com o carboidrato? Tem carboidrato de alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. E muita gente, quando vai justificar essa questão da farinha integral, usa isso para explicar. O índice glicêmico de um alimento é a velocidade com que aquele açúcar sobe ali na sua corrente sanguínea. Então, se você pegar pão integral e pão francês, na verdade eles têm muito parecido o índice glicêmico. 75 o pão francês e o integral tem até um pouquinho mais, que é 77. Então, nesse critério, já ficaria elas por elas. Então, não tem vantagem nenhuma trocar um pelo outro, certo? Mas o que mais importa nisso não é nem o índice glicêmico, é a carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? É a quantidade de fato que aquele alimento tem de carboidrato que vai ser absorvido. Não é nem o que ele tem de carboidrato. Se você for pesquisar na tabela nutricional, vai ter um valor lá de carboidrato daquele alimento. Não é esse valor. É um outro índice que mede o quanto daquele carboidrato vai ser absorvido daquele alimento. Então, eu trouxe aqui alguns dados só para você comparar. O pão integral, por exemplo, ele tem esse índice glicêmico de 77 e o pão francês de 75, ou seja, elas por elas, como eu falei. Quando você vai avaliar a carga glicêmica, o quanto daquele carboidrato vai ser absorvido, se eu pegar 100 gramas de pão integral, a carga glicêmica dessa quantidade de pão integral é 36. O índice francês 38,92. 39, vai. Então, de 36 para 39. Olha como é muito próximo a quantidade de carboidrato absorvida de cada um. Ou seja, não faz diferença você comer pão integral e pão francês para um objetivo de emagrecimento. Se isso for em excesso, vai te atrapalhar da mesma forma. Do mesmo jeito que não vai te ajudar, como eu falei no item anterior, você trocar esse tipo de farinha para as farinhas, esses outros tipos também, farinha de arroz, farinha de milho, porque eles também têm uma carga glicêmica alta. Ou seja, o que importa para você, no final das contas, é a carga glicêmica. Ela é mais importante até do que o índice glicêmico. Se você quer emagrecer, acredite, você não vai querer quantidade de glicose absorvida muito grande. Por quê? Quando você aumenta a glicose, você aumenta a quantidade de insulina para dar conta dessa glicose. E, de novo, acredite, você não quer que a sua insulina esteja alta caso você queira emagrecer. A insulina, ela participa de processos, ela ativa processos, um deles é a produção de gordura. Então, se você tem insulina alta, você vai estimular com que seu corpo produza mais gordura. Então, se você está com a insulina alta, você vai produzir mais gordura. E, além disso, o aumento da insulina também impede outros processos dentro do seu corpo. E um deles é a queima de gordura. Então, além de fazer com que o seu corpo produza mais gordura, vai fazer com que ele bloqueie a queima de gordura que já existe lá. Então, ter a insulina alta não é um bom negócio para quem quer emagrecer. Aliás, não é um bom negócio para ninguém. Principalmente também para as pessoas que têm algum tipo de doença associada, é pior ainda, né? A insulina, sim, é um hormônio super importante para o nosso corpo, que precisa existir para várias coisas, para várias funções, mas quando isso está em excesso, geram outras coisas que são muito ruins.